Olá, pessoas lindas! Tudo bem? Vamos lá para mais um dia de leitura bíblica? Sexto dia. Estamos caminhando bem. Creio que você já está crescendo na palavra, descobrindo coisas novas na palavra de Deus. Tem te feito pensar um pouco sobre desejar mais, conhecer dessa literatura do céu celestial. Hoje nós vamos ler o capítulo de Mateus 12 e 13. Eu quero só deixar registrado que, por causa da programação, conforme ela está aí, às vezes os capítulos são maiores, outros se juntam 3 menores, nem sempre estão 3 menores. Então, assim, tem um pouco de paciência, tem dia que o texto vai contemplar em 10 minutos, outros dias 12, outros quase 20, mas para a gente poder contemplar toda a programação de 3 meses do Novo Testamento. Vamos embora lá? Então, vamos lá, Mateus capítulo 12. Abra a tua Bíblia, acompanhe com a gente. Eu já disse no primeiro, repito agora de vez em quando, vou repetir de novo, para os que pegam aí no meio do caminho. Eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional, mas acompanhe na sua Bíblia, porque está tudo lá também, tá bom? Mateus 12, versículo 1 diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu dos pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, ele lhes perguntaram: É permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Vou parar aqui um pouquinho só para dar uma explicação rápida. Desde o Antigo Testamento, nas leis em que Moisés trouxe nas tábuas, estava lá para guardar o sábado. E guardar o sábado para o judeu, que é contada o dia dele, ele começa no começo da noite. Então, assim, por volta de 18 horas é o início do dia para o judeu. Para nós é meia-noite, né? Para eles é a partir das 18 horas, vamos falar assim. E um dia finda de novo a outra 18 horas do outro dia. E no dia de sábado, eles não tinham permissão de fazer nada, em absoluto, né? Já tinham que deixar a comida pronta, a casa não se varria, não se fazia nenhuma movimentação, apenas adoração a Deus. E aqui, então, os fariseus estavam muito aborrecidos com Jesus, porque ele estava vendo os discípulos dele colherem espigas no meio de uma lavoura, saindo de casa, andando, indo lá e colhendo, não se podia fazer. Jesus então traz um ensinamento muito profundo, que diz assim: será que o templo, será que a lei é maior do que quem deu a lei, que foi o próprio Deus? O próprio Deus estava lá falando que poderia fazer aquilo. Então Jesus reivindicou e foi rebelde contra a lei? Não, ele estava trazendo um novo mandamento. Um mandamento que agora ultrapassava a lei, cumpria a lei, mas ultrapassava. Então ele fala que quem é maior do que o templo? Se o sacerdote tem que ser maior do que o templo, aí ele fala lá que ele é dono do sábado. O sábado existe, mas ele está acima de uma regra de cumprir sábado.
Ele também fala que Jesus veio e curando as pessoas. Ele foi muito perseguido porque ele estava também trabalhando e curando no sábado. Isso então para eles era inaceitável. Vamos continuar. Mateus 12, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado... vamos parar aqui um pouquinho, só um minutinho que eu quero voltar nesse assunto aqui. A acusação que fizeram contra Jesus. Ele então traz a ele uma pessoa endemoniada, ele expulsa aquele demônio e a pessoa fica liberta. E eles começam a dizer, deve ser pelo Beelzebu, pelo demônio que ele está expulsando. Jesus fala que, olha, uma casa dividida, se eu tiver preciso expulsar alguém por demônio e é um demônio, eu estou brigando contra a minha própria seita. Então a casa dividida não subsiste. Não. Eu estou pregando, estou expulsando o demônio porque o reino de Deus é chegado. O próprio Deus que se fez carne e habitou, está reinando ali naquele momento, não ainda completamente como no milênio, mas o reino dos céus, Deus desceu para habitar conosco. Inclusive, você tem alguma curiosidade para poder saber sobre o reino de Deus? Eu tenho no meu YouTube, no meu canal, 2 pregações que eu fiz só sobre reino de Deus e reino dos céus. Vale a pena o estudo, tá? Mateus 12, versículo 31. E por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha que peso isso, né, queridos? Vamos vigiar o que a gente fala. Cada palavra que a gente disse, já disse na vida, será colocado em nosso favor ou contra nós. Versículo 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Vamos parar também. É muito importante essa passagem bíblica. O Jonas, você conhece a historinha, que não fala que é a baleia, tá, gente? Gente que costuma ensinar para os meninos que Jonas foi engolido por uma baleia. Só fala que foi um grande peixe. Não quer dizer que não seja, mas a Bíblia só fala um grande peixe. E Jesus falava com ele assim, olha, do jeito que eu vou ficar no seio da terra, ou seja, eu vou morrer. Jesus morreu e ressuscitou, depois de 3 dias, né, da contagem lá dos judeus. Eu acredito então também que Jonas tem que ter morrido na barriga do peixe. Porque para ser sinal igual a de Jesus, ele tem que ter morrido e também ressuscitado, que é como Jesus fala aqui, tá? Então aqui tem alguém que é maior do que Jonas, o próprio Jesus. Esse é o maior sinal que ele pode dar. Vai estar no seio da terra, vai morrer e vai ressuscitar. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão.
Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Então, antes de você que tem crença que você pode expulsar demônio como Jesus expulsou, presta atenção se tem alguém para acompanhar essa pessoa depois que o demônio é expulso. Que a Bíblia fala que se você expulsar e não tiver entrado o próprio Senhor na vida dela, 7 outros espíritos piores entram nela. Vamos terminar o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 46. São capítulos grandes, mas são bem interessantes. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos lá, capítulo 13.